Então, hoje nós temos aí uma convidada muito especial. Todos os convidados que vieram até agora e os que chegarão também são muito especiais, é claro. E hoje nós estamos aqui contando com a professora Lucínia Maia, professora Lucínia Maia da Escola Superior de Desenho Industrial, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do programa de pós-graduação em design que existe naquela universidade. E a professora Luci, reconhecidamente com uma grande produção acadêmica relacionada à comunicação, semiótica e design, veio aqui hoje nos abrilhantar com uma palestra relacionada a design, construção de significado e semiótica. E, para efeito de questão de ordem, eu só gostaria de enfatizar que, por favor, vocês mantenham os seus dispositivos com áudio e vídeo desabilitados ao longo da palestra da professora Luci, e ao final, vocês podem digitar no chat, no canto superior direito da tela, o seu nome para inscrição relacionado aos questionamentos e às perguntas, que no caso faremos isso ao final da palestra da professora, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a presença de todos, obrigado, Luci, por ter tido a disponibilidade de nos prestigiar, e vamos em frente, deixa a palavra contigo. Muito obrigada. Obrigada ao professor Raimundo Diniz, é uma pessoa que eu estimo, respeito, e tenho muita admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na Universidade Federal do Maranhão, na área da pesquisa e também do ensino, e especialmente enfocando todo esse núcleo, né, de desenvolvimento de economia, processos e produto, e com uma contribuição importante para o desenvolvimento do conhecimento da nossa área. O convite que ele me fez, logo fiquei muito contente em aceitar, e gostaria de expressar essa minha disponibilidade, meu interesse em ter essa interação com as pessoas que estão presentes virtualmente. A gente está numa situação bastante peculiar, bastante exótica, né? E que o fato de a gente poder fazer uma palestra online, para mim é uma novidade, nunca brinquei disso antes, então eu agradeço também ao professor Raimundo ensejar essa minha estreia em palestra virtual. Eu já fiz banca de doutorado, já fiz muitas coisas virtualmente, vários papos, mas nunca uma palestra para um grupo como está formando essa audiência aí. Então, dito isto, vamos atacar o nosso tema, né? Nosso tema é design, construção de significado e semiótica. Então, para tal, vamos tentar acertar uma questão, né? Tornar isto socializado. O que é essa coisa de design, né? Acredito que alguns de vocês, não todos, tiveram dificuldade de explicar para alguém o que seria essa área, né? E o que é design para uma pessoa da família, uma pessoa que não seja da área, às vezes é um elemento complicador, né? Isso é bastante compreensível. Haja visto essa publicação, que tem a origem do México, o professor Gabriel Simão Sol, que me ofereceu um exemplar dessa, mais de 100 definições de design. Isso já mostra como é complicado, né, ter uma definição só do que seja essa área, né? Aliás, se alguém se interessar, esse livro não está muito acessível aqui no Brasil, mas existe um PDF que pode ser acessado, né, na internet, e que apresenta essa obra, que é interessante, que ele fez um levantamento de mais de 100 definições de design. Desculpa que eu pensei que tinha desligado e não tinha desligado o telefone. Enfim, agora está desligado. Enfim, esse levantamento que ele fez foi de 100 pessoas da área de design, importantes ao longo do tempo e por vários cantos do mundo. E cada um deles apresentando sua definição de design, considerando os seus valores, sua ideologia, seus interesses profissionais,
seus interesses acadêmicos, então é uma variação muito grande dessa definição de design, no tempo e no espaço. Então, não é à toa que nós temos, às vezes, dificuldade em expressar essa definição. Por outro lado, vamos a assumir uma definição que está sendo difundida pela instituição de maior relevo do âmbito internacional do design, que é essa instituição que congrega associações e instituições pelo mundo afora. Essa instituição era conhecida pelo nome de ICSID, pela sigla de ICSID, e há alguns anos mudou essa denominação, que é essa Organização Mundial de Design, né? World Design Organization, e que para elas a ideia, a concepção de design é ampla no sentido de englobar produtos, serviços e a parte de comunicação, destacando essa intervenção do design no sentido da inovação e da melhoria das condições existentes, né? Então, essa definição está disponível na internet, né, no site da WDO, e que tem em seu âmbito essa concepção do design como algo do projeto, né, do jogar para diante, algo que está sendo pensado para ocorrer em algum momento, né? Ela tem o seu reduto inicial numa ideia, numa demanda, numa aspiração, né? Então, essa atividade do design engloba em você materializar alguma coisa que foi concebida, né? De alguma maneira. Então, essa materialização do design, que ocorre com o design, é talvez o seu elemento mais essencial. Eu trouxe aqui uma observação do Richard Buchanan, dos grandes designers americanos, que tem no seu currículo projetos enormes, de enormes mesmo. Uma delas foi toda uma reformulação, não só da parte gráfica, mas da parte de serviço, do Correio Americano, né, que é das grandes instituições. Então, ele mostra, como está escrito, que essa riqueza do design é justamente ele não ter uma definição assentada, fechada, que dá possibilidade de um crescimento e avanço para novas áreas, né? E até mesmo, há uns anos atrás, ainda no final, na terceira parte do século XX, o Victor Papanek, que foi bastante polêmico na medida que ele disse que todos os homens são designers, porque todas as atividades humanas têm no seu bojo um projeto, uma intenção e uma realização, né? E isso foi bastante polêmico, para vocês verem como as concepções de design são múltiplas e variadas. Então, mas para que serve esse design, né? Para que presta essa área que é tão rica, tão múltipla e tão pouco definida, né? Basicamente, nós temos algumas áreas que fazem parte da competência do design, tá? Do conhecimento em design. Seria a questão da tecnologia, da inovação tecnológica, é tecnologia em todo o seu âmbito, né? No amplo sentido da tecnologia, não aspecto unicamente maquínico, né? A questão econômica, como é que o design se atua como essa articulação de um setor produtivo para, outro lado, o setor que vai usufruir, enfim, contemplar esse resultado de projeto, né? A questão é a relação com o usuário, quer dizer, para quem isso se destina, né? Quem é que vai usar isso, em que condições, quais são as competências, habilidades, possibilidades e restrições que esse futuro usuário terá, né? Outro é o método, né? Como eu faço isso? Não é uma coisa puramente intuitiva, né? E de tentativa e erro, há um método para se desenvolver o projeto. E também contemplar a questão estética, né? A questão formal, como é que isso se dá e como é que isso, que é o que está subjacente a uma concepção formal, né? Qual é esta ideia? Nós atualmente estamos passando por um período agora, então, agudizado, né, com essa questão da pandemia, de transformação de incertezas, de inseguranças, e o que é de vir, o que nós podemos fazer, qual é o tipo de atuação que nos aguarda, né? Há algumas questões atuais em design que já precedem a questão agora da pandemia, com novas configurações econômicas, políticas e sociais, mas pensar
também esse processo que está cada vez se intensificando mais, a questão da globalização, né? Que a gente se vê o mundo cada vez se tornando menor, né? A questão de uma aceleração demasiada do consumo, né? E também a gente vê as questões de inovação que se fazem cada vez mais aceleradas, né? Por outro lado, a gente considera que há questões emergentes e urgentes, melhor que emergentes. A questão da sustentabilidade, a relação do setor produtivo com o meio ambiente, né? Outro aspecto que se torna cada vez mais relevante é a questão da inclusão social. Inclusão não só de pessoas com deficiências, com limitações permanentes ou temporárias, e também para um aspecto social, no sentido de inclusão dos menos afortunados em termos financeiros, né? E, com isso, a gente ter uma atenção mais profunda, mais delicada, os aspectos éticos, que estão, de certa forma, um pouco enxovalhados, né? Então, a gente precisa ter um norte mais claro dos valores, das virtudes que podem estar subjacentes ao design, né? Então, são aspectos que, para aqueles, sobretudo, os que estão iniciando uma vida profissional, eu acho que é especialmente importante uma reflexão íntima, profunda e consistente desses aspectos, né? E um outro aspecto que cada vez também ganha maior relevo é a questão da construção de significados. O que o produto, ou em qualquer produto, eu sempre vou utilizar aqui num sentido amplo, não só objeto de uso, mas o produto como resultado de um processo de planejamento e de projeto. Pode ser um produto, um serviço, uso de a instalação no ambiente e uma comunicação, né? Então, algo que se torna cada vez mais relevante também é que o design atue como construção de significados. Como é que as coisas podem dizer coisas? Como é que elas se mostram? Elas dizem sempre, né? E como é que podem dizer de acordo com o propósito comunicacional que se tenha, né? Então, esse foco seria para um design para o ser humano, não voltado prioritariamente para atender a uma necessidade do setor produtivo, essencialmente, mas pensar aquilo existe para quem, ou que necessidades nós podemos detectar, então vamos buscar como isso pode ser produzido, né? Então, essa busca de quem é o ser que está ali, qual é essa pessoa, os seus anseios, desejos, enfim. Então, essa busca por alguma coisa que seja significativa para alguém e que possa ter algum tipo de atendimento de valor e de estilo de vida. Então, como é que se pode pensar o design no sentido de elemento de comunicação? O que a coisa que foi projetada diz para alguém e como a pessoa, o ser, o destinatário daquele projeto, ou vê aquilo em relação à sua própria vida. E o que ele diz ao utilizar ou possuir aquele tipo de resultado, aquele tipo de produto, o que ele fala de si para alguém. Então, a gente está imerso em universos culturais, universos sociais, universos políticos, em que estão várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E que dentro dela existem indivíduos, né, que partilham esse universo. E desse universo, eles podem obter alguns níveis de conhecimento, alguns níveis de interação e até de possibilidade de comunicação. Então, um papel que o designer pode ter é ele ser uma ponte que facilite e enseja uma comunicação mais efetiva, mais eficaz e que atenda também os objetivos que deram origem ao nascimento, ao surgimento daquele tipo de produto. Então, nessa situação, o designer é um profissional que, além dos seus valores pessoais, dos seus interesses, das questões ideológicas, do seu conhecimento, ele tem que usar a cabeça dos outros.
entender como é que os outros pensam, entender quais são os valores que estão acontecendo naquele ambiente e que formas de comunicação são possíveis e quais são os repertórios que estão ali presentes, né? Então, essa olhar para o outro, né? E poder sentir e ter atenção sobre esse indivíduo a que esse destino projeta. E, para tal, existe um quadro teórico, que é o objeto da nossa conversa aqui, que é a semiótica, né? Que ela é um quadro teórico que pode ser um fundamento teórico importante para que sejam resolvidas essas questões de comunicação entre o produto e o destinatário. Eu não ignoro o público de vocês, nesse público, a intimidade que vocês têm com semiótica. E, afinal, o que é essa semiótica? Uma palavra que fica meio envolta numa névoa, né? E de dúvidas e de incertezas, e até de surpresa, e até mesmo de antipatia, né? O que é isso, né? Então, a origem da semiótica é um quadro teórico que procura desvendar como é que se estabelece a significação das coisas, né? O que algo quer dizer alguma coisa para alguém. Então, ao longo do tempo, isso foi objeto de estudos, desde Platão, Santo Agostinho, e ao final do século XIX, início do século XX, houve um aprofundamento teórico maior, a partir das pesquisas de dois senhores, um de origem suíça que trabalhou na França e outro americano, e que, apesar de não terem contato de bases fundamentais bastante diferentes, é que constituíram o corpus do que hoje se entende como semiótica, né? Então, a semiótica é a teoria dos signos. Signo é algo que está no lugar de alguma coisa, para representar alguma coisa, para suprir a falta de, né? É muito conhecido esse quadro, acredito que alguns de vocês conhecem, esse quadro que tem uma figura de um cachimbo, e está escrito abaixo, isto não é um cachimbo. Esse não é um cachimbo, esse é uma representação de cachimbo. Esse é um signo de cachimbo, né? Então, o signo sempre evidencia que algo não está, ele está sendo representado por, né? Então, o signo é a presença de uma ausência, né? Então, quando eu rubrico algum documento, eu mostro que eu estive ali, ou assino o documento. Eu estive ali, mas eu não estou mais. Mas a minha rubrica, a minha assinatura me presentifica, é um signo meu, né? Então, essa concepção de signo é essencial tanto para qualquer um desses teóricos, mas ela é bastante ampla. Eu posso, com um gesto, significar alguma coisa, um adeus, um gesto de afeto, ou até de irritação, né? Então, como é que eu posso transmitir sentimentos, pensamentos, concepções teóricas, né? De um indivíduo para outro, né? Então, à medida que os signos se organizam em códigos, e essa sistematização sígnica, ela me dá a possibilidade de construção de linguagens, né? Há vários tipos de linguagem. Há linguagens que a gente está muito acostumado a falar de linguagem no sentido verbal, né? A palavra escrita, as aulas de linguagem, mas há linguagem de âmbito gestual, fisionômico, né? Os vários tipos de expressões nos vários âmbitos de ação do ser humano, né? Então, alguns teóricos, né, já falam muito sobre essa questão da presença dos signos e como elemento de cultura, né? Então, o próprio Humberto Eco é um dos que estabelece que a cultura é uma rede semiótica, né? Na medida em que eu tenho um grupo cultural, esses códigos vão sendo partilhados, e na medida que os códigos vão sendo partilhados, eu vou podendo estabelecer formas de comunicação, né?
E a Lúcia Santaella, que é a autora dessa citação que está aí, é das grandes semioticistas brasileiras, né? Ela é da Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo, e ela tem uma apresentação internacional e tem vários livros publicados em português. A produção dela é bastante extensa, e ela também enfoca várias áreas, né? Então, é uma que ela, nessa citação, ela mostra a grande âmbito da aplicação da semiótica, que é a gente opera o tempo todo, desde a mais tenra idade. Um bebê começa a estabelecer um reconhecimento de um sorriso, de alguém da família que esteja próximo, e é coisa que a gente vai tendo uma grande habilidade, né? À medida que nós vamos aprendendo a fazer leituras faciais, né, nós podemos interpretar, às vezes, de antemão, o que alguém está sentindo, está pensando, ou interpretar algum tipo de... mandei para trás. Esse, então, é um dos grandes pesquisadores de semiótica e que ele estabeleceu os fundamentos de uma abordagem que é a que nós vamos utilizar nessa apresentação, que é o Charles Sanders Peirce. É um americano e que estabeleceu toda uma concepção do que é a busca de uma comunicação e da verdade. Então, a base teórica dele é bastante abstrata, e, a partir daí, os fundamentos da teoria que ele foi desenvolvendo, elas têm uma aplicabilidade muito ampla, nas várias áreas de conhecimento. PUC de São Paulo é dos grandes centros de utilização da semiótica para estudo desde a linguagem teatral, da dança, do cinema, da publicidade, enfim. E há mais de uma, como eu já falei, mais de uma área teórica, que é uma da concepção mais europeia, e que não é que uma seja melhor do que a outra, mas há concepções diferentes. Esse é o Charles Sanders Peirce, e esse indivíduo teve uma produção muito ampla na sua vida profissional. Ele é de Harvard, mas ele não se restringiu à área inicial de formação dele, né? Ele andou por várias áreas da arquitetura, da psicologia, enfim, e deixou um legado absolutamente fantástico, né? De mais de 100 mil manuscritos que estão sendo até hoje trabalhados, organizados pela uma equipe com essa destinação lá na Universidade de Harvard. Então, é a partir de Peirce que nós vamos abordar essa questão da comunicação e da construção de significado. Para ele, o signo tem 3 facetas, né? Uma é como o signo traz em si possibilidade de referência a algo que está fora dele. Outro aspecto é como ele se apresenta, e a outro aspecto é as possibilidades interpretativas que ele pode gerar. Ou seja, essas 3 facetas, né, seja modos de representação de algo, como esse algo se apresenta e como isso pode gerar interpretações em várias situações, é que mostra, inclusive, o dinamismo de um signo, né? Se eu, por exemplo, um documento, que todos nós somos compelidos a ter, que é a carteira de identidade, né? Então, o registro que nós temos, então, aquele documento, naquela área, né, tão pequena, eu preciso ter elementos tais que possibilitem que outros saibam que eu sou eu. Não é uma coisa meio paradoxal, mas eu sou eu na medida que eu tenho um documento que diz que eu sou eu. Então, eu estou representada através de vários signos, desde o meu retrato, minha assinatura, minha data de nascimento, local de nascimento, nome de pai, nome de mãe, enfim, meu número, meu CPF. Então, vocês veem que é uma multiplicidade de modos que eu posso ser representado, né? E a definição de como é cada uma dessas coisas estão sendo apresentadas naquele documento é que mostra a multiplicidade desse signo, como ele se manifesta.
Houve épocas em que a carteira de identidade tinha uma capinha de couro, um retrato maior, enfim, essas manifestações das representações foram se dando de diferentes modos. E a cada vez que eu olhar uma carteira de identidade, eu posso suscitar alguns tipos de ilação, né? A idade, enfim, o tempo, a origem e tal. Então, essas 3 possibilidades interpretativas. E como há um dinamismo muito grande disso, né? Dinamismo nos modos de representação, dinamismo como essas representações podem ocorrer, e outro, uma multiplicidade de possibilidades interpretativas, né? Dependendo do tempo, do espaço em que isso se dê. Então, é isso, esse esquema, seria esse esquema dos ingredientes, digamos assim, de uma comunicação, né? E para a construção de algum significado. Quer dizer, tem um algo que seja uma empresa, da qual eu vou elencar alguns aspectos da empresa para ela ser expressa de algum modo. Então, eu posso criar uma marca, um logotipo, que seja uma ambientação, e depois, isso se constituindo, eu posso gerar algumas interpretações de eu gosto, não gosto, é bacana, é frágil, é o que quer que seja, né? Dependendo de como aquilo é visto. Então, esse ente, que seja uma pessoa, seja um produto, ou seja uma empresa, seja o que for, eu não posso representá-lo por inteiro, eu tenho que eleger alguns aspectos, que eu vou traduzi-los em termos técnicos, né? Então, a partir o que eu vou querer mostrar? Que é uma empresa individual, se é uma empresa, digamos, tradicional, ou é inovadora, ou é recente, é individual, enfim, essas possibilidades são várias. E eu tenho que ver qual é a estratégia melhor para fazer essa representação dela. Do algo que seja, pode ser uma pessoa, pode ser um personagem numa história, pode ser um restaurante, pode ser um tipo de serviço, eu quero mostrar alguns predicados que ele tenha. Então, a partir dessas características que foram eleitas, eu vou transformá-las, expressá-las através de alguns signos que dão possibilidades interpretativas, que a cada momento, a cada instância, eu posso ter algum tipo de interpretação. Digamos, todos nós já passamos pela experiência de, digamos, ver um filme numa época, adorar um filme. Quando passa alguns anos, em algum outro momento, você vai ver aquele filme, vai achar aquele filme tão tolo, tão banal, e que não te fala mais nada. Ou seja, o filme pode ser o mesmo, mas você é outro, né? Então, essa possibilidade daquela conjunto de signos que estão ali, que inclusive mostram a tecnologia que foi usada, quais eram os recursos que eram adotados, qual era a prática de encenação que tinha, ou seja, que aquilo ganha um outro olhar na medida que o tempo passa. Algumas obras não envelhecem, porque elas mantêm a atualidade de elementos essenciais que elas apresentam. Então, em suma, essa questão de algo dizer alguma coisa para alguém em determinado momento, eu preciso de uma intermediação sígnica. Senão eu vou ficar refém de uma telepatia, né? Em que é uma coisa que não está muito organizada, né? A gente não tem muito acesso a isso. Então, eu vou ter algo que eu quero dizer para alguém, ou alguém que pode ser direcionado ou mais amplo, eu vou reunir os atributos que eu quero evidenciar e ver que recursos eu vou usar para manifestar isso. E aí, o melhor da história é quando esse tipo de recurso que eu tenho usado e tenha feito algum tipo de manifestação, que essa manifestação seja captada de uma maneira tal e que redunde, sim, e volte e leve a pessoa àquele entendimento que foi objetivado inicialmente. Né? Esse é o sucesso. Quando eu consigo estabelecer todo esse ciclo de compreensão e aquilo que foi dito e tentado dizer inicialmente, efetivamente tenha esse tipo de efeito. Né? Então,
Com isso, a gente vê que o ser humano é essencialmente semiótico. Nós fazemos semiótica, usamos semiótica sem saber que estamos usando. Todas essas estruturas sígnicas que nós vamos operando, né, no nosso dia a dia. Então, para Humberto Eco, ele chega a dizer que o mundo está feito quase que exclusivamente de signos, na medida que algo pode ser alguma coisa para alguém. Então, como eu coloquei nesse slide, nós operamos signos o tempo todo da nossa vida, né? Ao entender ou obedecer ou não um sinal de trânsito, ou escolher uma roupa que nós vamos usar em determinado momento, tendo em consideração o efeito que a gente quer com aquela roupa ou aquele adereço, também as questões de adequação climática, né? Se está chovendo, está frio, está quente, há uma prática social que autoriza ou legitima algum tipo de vestimento, e até nas nossas escolhas do dia a dia, aquilo nos apetece comer, aquilo aparenta ser alguma coisa que vai me agradar ao ser efetivamente provada, ingerida, né? Você vê uma leitura de um cardápio num restaurante, é uma operação sígnica bastante sofisticada, que nós, talvez com auxílio de um garçom ou da nossa experiência anterior, nós possamos até antecipar o prazer ou o desprazer que algum prato nos reserva, né? Então, esses jogos de significado são operados em vários âmbitos, né? Seja na publicidade, no teatro, no cinema, mas sempre é importante ter em vista é para quem. Esse cartaz do HSBC enfatiza isso, né? Que nunca devemos subestimar para quem se faz alguma coisa, o público, né? A gente vê algarismos, números, que parecem ser coisas, entes absolutamente neutros, não são. Alguns números, para uma cultura, significam sorte, né? Algarismo 8, não sei se vocês sabem que quando a Olimpíada da China, né, em Pequim, eles optaram, definiram o dia 8/8 de 2008, porque era uma data bastante favorável para o êxito do evento. Isso numa China que me parece ter um caráter também bastante objetivo, não, mas essa crença no valor de um número lá é muito vigoroso. Em alguns prédios parece, né, que optam por não colocar o 13º andar, como sendo alguma coisa que traga má sorte, né? Enfim, como é que, num certo âmbito, numa certa cultura, como é que um número quer dizer alguma coisa. Então, o próprio banco está mostrando que a gente não pode subestimar isso, né? E você vê em algumas séries de televisão, a operação de signos se dá como elemento fundamental, prioritário, né? O que o House tem, que os outros médicos que trabalham com ele não têm? É uma habilidade muito grande em estabelecer diagnósticos através dos signos que estejam aparentes, né? Ele até costuma botar num quadro lá todos os sintomas que ele consegue detectar, mas ele tem a habilidade de estruturar esses sintomas no sentido de ter um diagnóstico mais acurado. No CSI também, em outro âmbito, são vistas pistas, né, que podem conduzir à elucidação de um crime, de uma questão qualquer, né? Então, esses signos permeiam o nosso dia o tempo todo, né? Desde a maneira que alguém esteja sentado, mostrando tensão, desatenção, relaxamento, enfado, entusiasmo, né? Como é que o corpo vai mostrando, o modo como ele está sendo apresentado no momento, alguma coisa. Tanto é que os diretores de cinema e de teatro são habilíssimos semioticistas, né? Porque através de recursos de direção, de vestuário, de maquiagem, de cenografia, enquadramento, etc., eles usam vários recursos para traduzir o que aquele personagem aparenta ser, o que eles querem que naquele momento, aquelas cenas, ele aparente ser, né? Então, e nós, pelo treinamento que nós temos da linguagem cinematográfica, nós conseguimos acompanhar
essa intenção de comunicação do diretor, às vezes ocultando alguns aspectos, outros até revelando antecipadamente, né? Mas que conduzem a um interesse. Não sei se algum de vocês viu o filme As Horas, né? Em que são 3 episódios, e um deles, a Nicole Kidman, que é essa atriz belíssima, né? Um vigor, um entusiasmo bastante presente nos papéis que ela faz um papel terrível, da Virginia Woolf, uma pessoa altamente depressiva, e que ela conseguiu, com os recursos de vestuário, é claro, com os recursos dela de interpretação e maquiagem, se tornar uma mulher feia e destituída de glamour. Se vocês tiverem interesse, entra As Horas, Nicole Kidman, vocês vão ver as 2 faces que ela tem, a dela como uma pessoa, né, em geral, e ela no papel de Virginia Woolf. Enfim, esses são elementos, signos que estão sendo colocados aí, né? Então, quando nós pensamos a ponte disso no design, nós temos vários recursos, né? São outros que não são do diretor de cinema ou de teatro, mas são outros recursos que nós podemos usar para estabelecer nossa comunicação. E vários aspectos têm que ser considerados, né? Desde a questão de gênero, de momento histórico, enfim, de repertório, que fazem com que as pessoas possam ter algum tipo de interpretação e uma habilidade para interpretar aquilo, né? Eu trouxe aqui 2 imagens que talvez a gente possa ilustrar de uma maneira bastante clara essas expressões sígnicas que estão, digamos, trazem no seu bojo uma concepção de vida, uma atitude profissional. Nós temos aí a figura de 2 papas, né? Um que está em atuação e outro é um papa emérito, né? Então, vamos ver aqui, nessas 2 imagens, né, em que tanto um quanto o outro estão no mesmo local, né? E que há diferenças clamorosas de um para o outro, e que nos levam a pensar o quanto essas decisões que eles tomaram de como se apresentar nesse local, em situações diferentes, como demonstram visões distintas do pontificado, né? Alguns aspectos se tornam bastante óbvios, né? Desde o primeiro momento a gente percebe o trono, né? Como é o trono do Bento XVI, como é um trono alto, né? Mas o espaldar muito alto, todo dourado, enfim, as vestes que ele está portando, a estola que ele veste, né? Até ele está colocado numa espécie de um palco, uma situação mais elevada, a figura dele está mais alta do que o Papa Francisco, o sapato de um, o sapato de outro, a cruz de uma, a cruz de outro, enfim, vocês veem que cada um desses elementos está confirmando o anterior dentro de uma concepção dele como pessoa, né, como um sacerdote, e como ele se coloca naquele cargo que ele está, né, na função que ele está como Papa, né? E que a cada um vai mostrando ideias diferentes de como esse papado se compromete, né? Então, há vários outros além desses, é uma flor que está aqui, outra flor que está lá, enfim, há várias séries de signos que se articulam e dizem que um papa é diferente do outro. Uns podem estar mais afinados com o pensamento do Papa Francisco, outros mais alinhados com a concepção da Igreja Católica, com o Papa Bento XVI, né? Enfim, quando a gente vai pensando no produto, como mais uma vez dizendo, nessa concepção ampla, que eu uso a palavra produto, ela tem vários modos de estabelecer esse tipo de comunicação.
ele pode se apoiar em formas, ele pode se apoiar em cores, como é que as formas se articulam com as cores, como é que a forma e as cores se articulam com a textura, com as proporções, com as dimensões, com o peso que você pode até antever, né, estimar o peso que aquilo tenha, enfim, ou rigor, ou uma maior rusticidade no acabamento. Então, são vários elementos que, num projeto, você vai elencando e organizando e articulando de forma a você compor um enunciado, né, dizer alguma coisa, né? E isso gerar algum tipo de efeito para alguém. Eu trouxe aqui alguns exemplos de objetos, né, que são feitos uns em tempos diferentes, ou em materiais diferentes, e que, essencialmente, pela organização sigla que é dada em cada um, você já consegue perceber distintos públicos, distintas bases que constituem essa comunicação. Quem a cadeira Toné, a cadeira de balanço Toné, pensa numa tecnologia, ela pensa, ela expressa uma tecnologia, um modo de sentar, até um modo de se levantar, que tipo de pessoa pode sentar nessa cadeira em contraposição a outra cadeira de balanço que, anos posteriormente, também estabelecem outros modos de como se sentar nela, como se levantar nela, que pessoas se levantam dessa cadeira com maior ou menor dificuldade, né? Essa outra daqui, essas duas outras cadeiras, né, que mostram tecnologias diferentes e até concepções formais bem distintas. A cadeira molar, né, que ela tem uma série de cadeiras molares, né, que foram feitas pelo mesmo autor, elas têm sempre alguma evocação dentária, né, então, são dentes com essa ou aqueles outros dentes, né, elementos diferentes de uma dentadura e que são utilizados materiais, né, e brilhos e formas e com modos de produção muito diferentes daquela do Mentini, que faz uma certa brincadeira com uma cadeira que seja mais tradicional, né, mais clássica. No entanto, ele é irreverente em termos das cores e das texturas que ele mostra, né? Ele se contrapõe à concepção original desse tipo de cadeira, né? Aí, por exemplo, duas cadeiras mais ou menos da mesma época, uma diferença muito pequena, do Rietveld e do Macintosh, né? De origens de países diferentes e, sobretudo, com concepções estéticas bastante diferentes, em que o sentar e o conforto no sentar não foram prioritárias, e sim uma concepção estética, um modo de construção, que são visões bastante distintas, sendo cadeiras e da mesma época, e, enfim, até geograficamente próximos. Aí vocês veem dois materiais, e que esses dois materiais, por serem tão distintos, o vidro e o plástico inflável, elas também pressupõem modos de sentar e elas dizem coisas diferentes e convidam um modo de usar isso e aonde colocar cada um desses móveis em lugares diferentes. Ou seja, eles falam, entre aspas, né, coisas diferentes, eles dizem, eles têm significado de natureza diferente. Agora, essas duas cadeiras para o lugar de trabalho, a Xerife, que é da fábrica Simo, que é uma fábrica muito importante no Brasil para a construção de imóveis institucionais, né? Essa própria cadeira Xerife, pelo nome mesmo já indica, é uma cadeira de origem americana, né, que foi atualizada para cá. E essa outra, que é uma cadeira muito mais atualizada, muito mais moderna, agora quase 100 anos depois da outra, né, e que demonstra uma possibilidade tecnológica, uma concepção ergonômica muito diferente. Quer dizer, é pensado um modo de se sentar que se dá de uma maneira que não é muito convergente. Quer dizer, pensa-se uma cadeira de escritório de uma maneira e outra cadeira de escritório, mas pensada de outra maneira para outro tipo de gente, né? E esse outro caso que eu acho curioso, não sei se vocês conhecem, a da cadeira Navy,
que foi uma cadeira que foi criada especificamente para a Marinha Americana, e que, com a Segunda Guerra, a Marinha não tinha todo o arsenal, né, naval adequado para enfrentar uma guerra. Então, eles tiveram que montar todo esse esquema em um tempo bastante reduzido, e foi demandado que se fosse feito uma licitação, um concurso, não sei, uma cadeira que fosse leve, resistente e empilhável, uma série de requisitos. E esse senhor apresentou, quando foi, diga-se, foi apresentar a sua cadeira, a primeira pergunta que fizeram é como é que ele poderia provar a resistência da cadeira, porque ela ia para um ambiente de guerra, né, para uma embarcação que era naval, uma embarcação de guerra. Ele disse, é muito simples, ele pegou a cadeira que ele tinha levado de amostra e jogou pela janela do 6º andar. E a cadeira se manteve sem nenhum tipo de dano, né? E era uma cadeira, na época, bem mais barata do que ela é vendida hoje, e ela teve uma expressão cultural tão grande, tão significativa, que ela passou a ser copiada, ou citada, ou, enfim, uma série de referências. Philip Stark, que tem mais de 10 cadeiras, que eles fazem alusão à cadeira Navy. E, atualmente, eles construíram uma outra dentro de uma concepção semelhante, mas outros materiais, outros tipos de acabamento que custam realmente um valor muito superior à que é fabricada hoje, a Navy original. Então, vocês veem que, mesmo sendo uma cadeira, sendo o mesmo material, que é de alumínio, elas têm intenções de comunicação e se mostram de maneira diferente, e isso se expressa até mesmo no preço dela, né? Então, o que é esse processo das coisas operarem mentalmente coisas, né? Darem esse tipo de significado. Então, essa semiose, isso se chama semiose, né? Para a semiose, é como esse processo mental se dá e levando a algum tipo de conclusão, pelo menos que seja momentânea, né? Então, usando aquele gráfico que nós mostramos anteriormente, aquele diagrama, o Peirce chama esse processo de você ter algo que pode tirar alguma coisa e que é a partir de materiais, cores, tratamento, textura, localização e aonde está, ela pode gerar, numa época, algum tipo de interpretação, né? Então, esses 3 âmbitos, né, a construção do significado, é o signo próprio, né, como é que ele se manifesta, ele em relação com o objeto a que nele está se referido, e ele, o signo, em relação a como ele é interpretado, né? E aí, como nós falamos outra vez, as slides anteriores, esse signo pode gerar um efetivo entendimento que foi originalmente pensado, né? Essa seria uma exitosa elaboração sígnica, né? Então, essas interpretações sígnicas podem se dar de vários modos, né? E a cada vez que eu elaboro um signo, na minha cabeça, eu estou gerando um outro signo. E se eu conto aquilo para alguém, eu estou gerando, na cabeça desse alguém, tem um outro signo. Então, esse processo de semiose é um processo constante, seja intimamente, ou seja em relação a um outro que me seja externo, né? Então, uma das fundamentações do estudo da semiótica é a questão do estudo dos fenômenos. Fenômenos não como uma ocorrência excepcional, mas cada uma dessas ocorrências que tem no cotidiano. E que eu evidenciou que quando eu tenho contato com algo pela primeira vez, há uma surpresa, há algo inusitado, algo que eu não espero, né? E que ele chamou esse momento primeiro, esse momento fugidio, em que eu tenho uma surpresa ou um não conhecimento anterior, ele chamou isso de primeira idade. E esse momento, geralmente, é muito rápido, porque eu tenho todo um aparato de racionalização que eu quero entender o que é aquilo. Aquela surpresa, o inesperado, o não conhecido, eu quero articular com outros elementos do meu repertório para eu, né, ter
poder lidar com aquilo com mais tranquilidade e podendo me situar a respeito daquela nova informação. O que isso tem a ver com design? Design frequentemente traz alguma coisa nova, às vezes é extremamente nova, né? E quando eu tenho algo extremamente novo, eu causo, para começar, uma surpresa. Às vezes até uma rejeição, né? O que é isso? Coisa estranha. Ou um mero estarrecimento. Ou eu já vou tentando ver o que aquilo pode significar para mim, tendo em vista uma experiência anterior, que relações eu estabeleço, né? Porque quando eu falo de alguma coisa que seja muito nova, eu vou querer me situar a respeito daquilo, né? Como é que eu vou me situar? Eu vou ficar extremamente inseguro, ou eu vou poder logo me colocar numa situação de poder lidar com aquilo bem, né? Então, essa é a ideia da primeira idade, da segunda idade, é quanto eu quero que essa primeira idade seja bem rápida e logo eu posso relacionar com alguma experiência que eu tenho. É o que eles chamam, acho que indevidamente, de algo intuitivo. Intuitivo em termos de ser imediata relação com algo que eu conheço anteriormente. Aí eu faço essa ponte com bastante agilidade. Mas eu sempre, se há novidade, há sempre um lapso de tempo, que é isso, né? E aí todo o meu aparato mental me possibilita, meu repertório, uma comparação e uma transposição de uma situação para essa situação nova, que é uma situação mais acomodada, eu me sinto mais segura. E a terceira é a chamada terceira idade, que é aquela em que eu tenho uma absoluta expectativa e absoluta segurança daquilo que está para mim. Então, eu vou ter uma lei, uma expectativa, há uma convenção. Quando eu aperto o computador, o interruptor, eu sei, eu espero que acenda a luz, né? Quando não acende, eu volto para uma primeira idade, né? Dizer, mas o que aconteceu, né? Que tipo de... Se a lâmpada queimou, está faltando luz no meu apartamento, eu fico por um momento inseguro, porque há sempre uma expectativa de algo acontecer. Se eu pego algum objeto e jogo para o alto, ele vai cair no chão. Se ele sair voando, eu vou ficar desesperado. Eu vou como pode, né? Que primeira idade é essa, né? Então, as 3 níveis que o Peirce aponta é eu ter uma surpresa, um novo, alguma coisa que eu já domino, que entra no meu dia a dia, e o terceiro nível é o nível da lei, da repetição, da convenção, do que está sendo esperado, né? Então, essas 3 classes de signo que o Peirce fala, da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, eu acho que são fundamentais quando a gente vai fazer algum projeto. A gente quer que uma sinalização rodoviária, ela não gere incertezas, inseguranças, ela quer ser logo compreendida para evitar, inclusive, acidentes, né? Então, eu tenho que ter um nível de terceira idade absolutamente bem assentado. Então, a primeira idade é esse momento fugidio, rápido e da surpresa, né? Enquanto que a segunda idade já entra no nível da convenção, da lei, da expectativa e do cumprimento daquilo. Se essa terceira idade ela é rompida, eu volto para o nível da primeira idade, né? O que está acontecendo, né? Então, mais uma vez, primeira idade, essa surpresa, essa sensação, né? A segunda idade é um tipo de relação sígnica que eu entro já, faço associação a outras experiências, e a terceira idade, quando eu já tenho alguma coisa bem marcada, bem assim, né? Então, tudo pode ser analisado semioticamente. Qualquer ação humana, ou teórica, ou atualmente a semiótica está sendo usada muito na parte de informática, né? Enfim, que há essa construção desses significados no âmbito qualquer que seja, né? Então, para nós, quando eu gero alguma coisa para alguém, eu quero saber também que nível
de reação eu quero que a pessoa tenha. Dentro do próprio processo de interpretação, tem um nível que é puramente emocional, do uau, né? da emoção, da satisfação, do entusiasmo. Há outro nível que eu quero que alguém faça alguma coisa com aquela situação que eu estou oferecendo, que entre num restaurante, que coma lá, e que sente lá, e que pegue o objeto daquela forma, né? Ou então, eu já sei que aquilo é assim. Nós queremos, às vezes, não queremos surpresas. Eu fico muito contente quando eu espero uma coisa e aquilo se efetiva e se confirma, né? Então, tem alguns aspectos que nós buscamos uma novidade total, outras, algo que é novo até certo ponto, e o terceiro, que eu quero entrar numa obviedade, né? Então, esses 3 níveis de efeitos, né, desse interpretante, eu posso, para algum momento, para alguma pessoa querer algum âmbito de ação, ser uma grande novidade, para outros não tanto, e outra que eu seja uma coisa que cumpra de uma maneira bastante sistemática essa lógica, essa expectativa, né? E então, o que acontece quando eu tenho isso acontecendo, isso ocorrendo não com uma pessoa, mas com grupos de pessoas? Se várias pessoas, em relação a uma situação qualquer, reagem de uma mesma maneira, há uma tendência, há uma convergência. Claro que, numa atividade qualquer que seja, há um interesse que haja uma homogeneidade nesse efeito, né? Que os vários interpretantes já atuem de uma maneira convergente. E a isso, supostamente, uma mera suposição teórica, levando a uma interpretação. Muito obrigada. Que chique, muito bom. Estão servidos? Há uma interpretante que é chamada, pela semiótica, uma interpretante final, em que há uma convergência de vários entes para um mesmo tipo de interpretação. E que isso é impossível se dar de uma maneira permanente. Seria uma verdade absoluta e para todo sempre. Então, eu acho que a gente busca, no máximo, pode aspirar, no máximo, o interpretante final temporário, né? Que a gente, por algum tempo só, aquilo seja considerado como tal, por um grupo que seja, né? Então, esse tipo de concepção é algo que é bastante precário, porque daqui a pouco essa própria teoria pode ter uma evolução e aquilo que foi visto como certo e até um grupo grande ou não vou dizer uma totalidade, uma uniformidade, mas aquilo ser compartilhado por um grupo significativo de pessoas no tocante àquele assunto. Mas, como tudo na vida, né, é temporário. Então, considerando essas 3 situações, quando eu tenho algo que eu quero transmitir significativamente, eu tenho algo que já existe, que é uma coisa do passado, que já faz parte, e que, através dele, eu vou criar possibilidades interpretativas, que é uma possibilidade do futuro. E quando isso tende a uma coisa, quando eu faço o projeto, ele acontece. Então, quando eu vou tendendo a um futuro em que haja convergência dessas possibilidades interpretativas, eu posso pensar num interpretante final em que mesmo seja temporário. Então, desse modo, eu acho que, no ponto de vista da comunicação, a semiótica se mostra um parceiro importante para o design, para a gente poder ponderar quais desses elementos todos, como é que eles entram num processo metodológico, né? Desenvolvimento de projeto, considerando a questão comunicativa que se dá através de um projeto de design, né? Então, com isso, nós podemos ter um design que seja
mais convergente com o entendimento humano, que seja mais compreensível com os interesses que nós temos inicialmente de comunicação, né? Então, a ideia é que a gente possa pensar um design para o ser humano, né? Em que ele tenha questões éticas, as questões pessoais, de comunicação de valores, cada vez isso se dando de uma maneira mais efetiva e mais clara, né? Então, nós vamos ter um chefe. Eu queria saber se disso tudo que a gente conversou, se pairam algumas dúvidas, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre essas dúvidas, né? Eu quero reafirmar meu prazer de ter aceito esse convite, né? E tive, então, essa oportunidade de estrear como palestrante virtual, que para mim é novidade, e o carinho enorme que eu tenho, não só pelo professor doutor Raimundo Diniz, mas com essa cidade que é tão cheia de amor, graça, e um estado tão cheio de riquezas e possibilidades. E eu, então, me aproximei um pouco mais desse município de São Luís, querendo entender mais a sua história, andei procurando entender o próprio brasão e o próprio hino do município, que eu achei bastante curioso, né? Então, eu tenho uma mensagem, só para deixar com vocês, que a partir até desse ciclo de palestras, vocês vão ter oportunidade de ver pessoas muito interessantes, que vão trazer visões que talvez sejam até novidade para vocês, e que, com isso, vocês possam criar toda uma bagagem, um repertório, que possam ensejar maiores inovações em projetos de design, né? E que, considerando os mascotes do pedaço, né, que são vários bichos, né, eu não conhecia isso, achei muito simpáticos, eu não sei qual é de vocês que estão aí fazendo parte da plateia, quais são os que gostam de maior aficionados, né? Então, a minha ideia é que, não importando que bicho vocês estão alinhados com qual, que esse é um núcleo que vocês fazem parte, cada vez se formam mais feras, né? Aí, e que, com isso, façam muito gols em design. E muito obrigada a vocês. Vamos abrir o áudio, por favor, para a gente fazer uma salvação de palmas à palestra da professora Lucília Maia. Todos, por favor. Querida, por favor, por enquanto, dá para parar a apresentação, para fechar um pouquinho a apresentação? Claro. Por favor. Deixa eu ver aqui. Cadê? A barrinha sobe ali, ó, aí clica em parar a apresentação. Oi. Aonde eu paro a apresentação? Aí, ó. Exatamente aí. Tá vendo que o cursor está em cima? Aqui? Aí, isso. Essa barrinha é péssima de usabilidade, né? É. Agora, fechou? Não, ainda não. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso é muito chato, hein? Pronto, melhorou? Saiu? Isso. Ah. Agora fecha, não, mas faltou tu fechares aí, ó. Sobe, baixa o cursor, vai até com o cursor lá embaixo, deixa a barrinha subir para a apresentação aí esse ali no ícone da direita. Esse aí, esse. Agora, para a apresentação. Isso. Obrigado, Luci. Eu queria agradecer a professora Lucília Maia, mais uma vez,
por ter se disponibilizado e por ter se interessado em participar do nosso evento, e uma palestra fantástica, uma aula de semiótica, e eu me lembrei muito da época que eu era aluno lá na PUC-Rio, como mestrando. Lucy tem uma história, ela faz parte da minha história acadêmica, eu tenho um carinho muito grande por ela, ela sabe disso. E aí eu queria agora abrir para perguntas. Eu já vi que tem algumas perguntas ali no chat. A princípio, nós temos aqui a Paula Maia. Paula, você pode abrir o vídeo, se quiser, e o áudio para fazer a pergunta, por favor? Boa tarde, professora Lucy. Boa tarde, professor Diniz. Parabéns, professora, por excelente sua palestra. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta do ponto de vista, assim, pedagógico, né? Sim. Porque, assim, a semiótica de Peirce, ela é comumente aplicada em design para analisar produtos, etc. Mas a gente sabe que também existe uma gama maior, né, que é a gramsciana, da cultura e etc. Sim. Então, eu queria saber, assim, do ponto de vista pedagógico, se seria interessante, né, dar ênfase em analisar a partir da ótica de Peirce, ou é interessante a gente equilibrar esses diversos outros conhecimentos, né, da semiótica, e se tem diferenças, né? Por que a semiótica de Peirce é a mais utilizada, né, no caso, no design? Bom, obrigada, Paula, pela sua pergunta. Algumas justificativas podem ser dadas. Primeiro, eu vou usar uma metáfora bastante banal. Eu acho absolutamente refratária a mistura de semióticas. É como se a gente, ao mesmo tempo, ou seguisse um tratamento homeopático e um tratamento alopático simultaneamente, sabe? Eu acho que não dá muito certo, porque são concepções bastante distintas de como se consegue alcançar a saúde, que o objetivo da medicina é essa, tanto uma quanto o outro. Eu acho que não é bom misturar as duas. Dar conhecimento, que seja uma, outra, mal não faz você saber que existem. Agora, como qualquer coisa, qualquer quadro teórico, eu acho que tem algumas... Primeiro, já disse um ponto de vista meu, não misture, que não dá certo. Eu acho que não dá certo. A outra, o quadro teórico que você usa... Eu acho que todas elas, seja da cultura, seja a gramsciana, seja a de Peirce, todas elas têm suas qualidades e suas eficiências. Mas é você olhar o seu objeto de interesse com óculos diferentes, com visões diferentes, desde o ponto de vista filosófico e epistemológico. Para você ter uma relação, para todos os outros que nunca ouviram falar da semiótica gramsciana, que ela é fundada a partir de Saussure, né? E Saussure era um linguista. Então, o pensamento original foi um pensamento a partir da palavra, do texto e do texto verbal, né? Então, primeiro estão... Espera aí que estão ouvindo. Por favor. Não, espera um instante, um minuto só. O que é, Luiz? Bom, enfim, ela teve como início a gramsciana, foi a partir que o Gramsci era luterano, né? Então, ele seguiu a linha do Saussure. Então, a fundamentação é o verbal, é o escrito. Enquanto que Peirce, ele tem a formulação na linha das ciências duras. Então, ele trabalhou em cima do abstrato. Ele não foi a partir de um conhecimento de uma área específica, e sim de uma abordagem total. E para você ver que o signo de Peirce, ele é triádico. Ele tem relação com o objeto que ele está representando, o signo quanto manifestação e a possibilidade interpretativa.
Para a semiótica gramsciana, o signo tem duas feições, é significado e significante. Até era usada a metáfora de que o signo, nessa linha semiótica, tem dois, é que nem uma folha de papel que tem duas páginas, inequivocamente. Então, que você vê, até na concepção original, elas são coisas de natureza diferente. Então, para mim, eu fiz a escolha pela semiótica de Peirce por alguns motivos. Uma foi a primeira que eu tive contato, e eu me senti confortável nela. E não foi fácil aprender, não. Eu não penso que foi fácil, porque eu não tive ninguém para me ensinar, eu não tive orientação. Então, foi quebrando muita cara. Então, por isso que me interessa muito explicar o que seja semiótica, para que outros talvez tenham interesse e que não passem pelo percalço que eu passei. Eu acho que o fato de ser abstrato em si, na sua própria essência, na sua natureza, ele se dá muito bem na aplicação do design, que é tão múltiplo. Mas eu acho que conhecer, não só da semiótica, mas qualquer quadro teórico funciona mais ou menos como talher para você comer. Para um oriental, comer com hashi é quase que decorrente, né? Eles não têm a familiaridade que a gente tem com garfo, né? Não se usa faca à mesa, né? Então, é um aspecto, primeiro, você se sentir confortável com aquele quadro teórico, e o outro é ele ser adequado ao objeto que você vai trabalhar, né? Que se você não tem o objeto, ele não se adequa ao objeto, também aquele quadro teórico não dá conta, né? Então, duas recomendações, eu vou abrir já as várias, eu acho que pode até falar a respeito, apresentar a respeito, pode ser didático e mostrar que tem outras coisas, mas eu acho que jogar duas teorias diferentes do mesmo objeto não dá muito certo, não. Não dá nada certo, ok? Não sei se atendi a sua questão, Paulo. Ok, atendeu, professora. Muito obrigada. A Cláudia Stamato fez um comentário ali também, Cláudia. Quer abrir o vídeo e o áudio para fazer o comentário com a professora? Oi, Lucy, querida, saudade de você. Olá a todos, é um prazer estar aqui assistindo. Na verdade, não é um comentário, é uma pergunta mesmo, porque eu pouco entendo de semiótica, mas consigo reconhecer a importância dela. E a única, dentro do meu conhecimento de ergonomia, eu só consigo encontrar através do caminho da compreensibilidade da informação. Então, gostaria que você tratasse um pouquinho disso para eu terminar de fazer essa ponte dentro da minha cabeça. A relação da semiótica, dos significantes, de como a gente compreende a interpretação final que a gente tem dos signos em relação a como a ergonomia entende a compreensibilidade da informação. Por favor. O primeiro é um prazer poder te ouvir e ter você aí como parceira nessa forma. Eu tenho um carinho imenso por você, uma amizade enorme, eu te admiro muito, gosto muito de você sabe disso, sabe disso. Bom, é tal negócio, essas áreas, da ergonomia e da semiótica, há uma área, vamos dizer, de convergência, de superposição das duas. Como você sabe até melhor do que eu, assim como o professor Diniz, a semiótica, a ergonomia foi aumentando a sua aplicação, seu estudo, para áreas que não foram as de origem, né? Então, quando começou a entender a questão da usabilidade, da compreensibilidade, começou a ver esses processos da cognição, da interpretação, do lidar do homem, do indivíduo, da operadora, o que é o nome que for, com aquela situação, né? Então, eu acho que há um overlap, na superposição dessas duas áreas, cada uma, talvez, a partir de certas diferenças teóricas diferentes, né? Entendendo algo e não como em si, quais são os constituintes dessa possibilidade de comunicação e de compreensão. O que a semiótica propõe é dissecar, de alguma forma, quais são esses elementos,
né, que levam a essa compreensão, a essa construção daquele significado. Quer dizer, o olhar da semiótica vem desde da sua essência, da sua elemento constitutivo, e vendo, antevendo, ou avaliando, ou verificando o nível de compreensão, que compreensão é quando você supõe que o outro aprendeu aquilo que foi proposto. Quando eu vejo como possibilidade interpretativa, pode ser, inclusive, equivocada. Quer dizer, eu tive uma compreensão errada. Aquilo me levou a uma relação com a situação, ou seja um site, seja o que for, que não é aquele que estava sendo pretendido originalmente, né? Então, quais são esses elementos? Que elementos são esses que levam a umas possibilidades interpretativas corretas, adequadas por uns e equivocadas por outros? Então, eu acho que talvez a semiótica entre mais na composição dessas estruturas sígnicas, que talvez, posso estar errada, não sei, você me corrija, por favor, a ergonomia talvez veja mais na situação final da ocorrência em si, e não dos elementos constitutivos, entendeu? Eu acho que é uma olhada mais no processo já ocorrendo e final, e como tal se dá, enquanto a semiótica procura olhar desde a sua origem para aquilo gerar isto ou aquele resultado. Não sei se foi claro o suficiente. Foi claro o suficiente, sim, e do pouco que eu consigo estabelecer essa relação, entendo, sim, que é ao final, ou seja, a gente avalia depois, digamos, de um símbolo, de um signo criado, se ele foi compreendido como se esperava, ou seja, se ele levou o usuário ao comportamento necessário. Esperado. Que eu acho que esse, para mim, é um aspecto. Eu acho. Obrigada pelo seu comentário, sua observação e sua pergunta, Claudinha. É que, frequentemente, eu vejo a semiótica ser utilizada como viés de análise de uma situação já dada. Claro que vai tentar esmiuçar a sua origem, mas eu acho que, para o design, eu sempre percebi, e do ponto de vista de ensino, da graduação, do que quer que seja, é pegar lá do começo, que elementos eu quero que sejam ditos, entendeu? Não como análise, sim de construção, que eu acho que esse é uma grande contribuição para o design, é você poder ter um quadro teórico que te orienta na forma de construção de uma solução, não só da análise da solução. Ok? Muito obrigada, Lucy, muito obrigada. Diniz, desculpa não ter te cumprimentado, meu queridão. Beijo, Cláudia. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento. Lucy, beijo grande, querida. Obrigada pela resposta. A professora Mônica Moura está presente também aqui com a gente, e ela fez um comentário. Eu queria pedir para que ela se pronunciasse aqui também. Ei, Lucy, querida, saudades, viu? Diniz, parabéns pelo evento, parabéns, Lucy, pela palestra. Não me contive aqui e tive que escrever porque é fundamental que se discuta semiótica no design com essa profundidade. O que nós vemos normalmente é que se faz ou uma mistura, que você mesmo falou agora há pouco, não dá para misturar homeopatia ou alopatia, né, para a mesma pessoa, ou então uma abordagem extremamente superficial, que as pessoas passam a dizer que elas estão fazendo uma análise semiótica, e aí quando você pergunta, mas que semiótica que você está tratando, por qual aspecto, as pessoas não sabem responder, né? Então, é fundamental, essa tua palestra é excelente, e a minha pergunta é, quando teremos teu livro a esse respeito, Design e Semiótica? Olha, minha querida Mônica, a outra presente, obrigada, hein, Diniz, tá? Me dando os presentes assim, muito bom, as pessoas que já são, não fazendo
pouco dos demais, mas são pessoas que fazem parte da minha trajetória, da minha história profissional e afetiva, né? A gente já brincou vários carnavais juntos, né? Enfim, é um prazer te ver e para mim é uma honra você tê-la como ouvinte. Querida, já existe um livro, Elementos de Semiótica Aplicados ao Design. Então, primeiro, alguma coisa eu já escrevi, foi publicado pela 2AB, já tem alguns anos, deve ter, sei lá que edição, mas eu acho que já está em tempo de ter outro filhote, sabe? Então, eu acho que é uma provocação que tem sentido você fazer, que a gente também vai evoluindo, vai aprendendo outras coisas, vai estudando outras, vai criticando. Eu acho que essa sua provocação, ai, eu vou ter que encarar. Ô, Diniz, como é que você me apronta uma dessas? Olha, conheço, claro, o teu livro, indico, inclusive, mas eu acho que a gente é isso mesmo, precisamos de mais. Precisamos de uma coisa também acho, concordo com você. Mais ampla, mais profunda, que está na tua tese, Lucy. Então, assim, não é? É verdade, é verdade. E você sabe, você é minha mestra, né? Imagina, assim, Não, com certeza, uma das pessoas de referência que eu tenho maior consideração, além do carinho como amiga, orgulho de como uma mulher, né, de ação na área do design. Imagina, dos PhDs, né? Existem por tua causa também, né? Você foi uma das pessoas que agiu lá, o teu livro sobre a história do design do Brasil na ESD é referência. Acabo de publicar um texto sobre história das escolas de design, que é uma coisa que está me interessando muito agora, né? Percorrer uma história um pouco mais ampla, e o teu livro está lá citado, né? Tuas falas. Então, você sabe que você mora num lugar muito especial, né? Referência para todos nós. Muito obrigada, viu, minha querida? Obrigada. E você, hein, danada. E aquele livro de design contemporâneo, né, garota? Pois é. Não é só você que está me cobrando isso. É um desafio. Não é de hoje, hein? Isso é coisa antiga. É um desafio, O problema é que com tanta gente, num grupo de pesquisa enorme, tantas atividades, eu não... Toda hora os projetos pessoais vão ficando para trás, mas ele isso tá aqui, é um débito que você vai estar carregando, hein? É um débito. É verdade. Eu coloquei até na minha estante, assim, uma série de bonequinhas que eu tenho de mulheres, né? Ou que eu ganhei, ou que eu fui comprando, coisas artesanais, sentadinhas nas cadeiras de design, que para mim é um símbolo, dizendo que elas estão esperando o meu livro sobre design contemporâneo. É isso aí. Tá Obrigada. certo. Obrigada. Grande beijo. Beijo. Obrigada pelo evento. Obrigado, Mônica. Obrigado pelos comentários e por esse clima tão bom, tão positivo que tu proporcionaste agora. Obrigado pela presença. Temos aqui a Melissa Almeida, também com uma pergunta. Melissa, por favor, fique à vontade aí com o áudio e com o vídeo. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, professora, tudo bem? Melissa, obrigada pela sua participação. Tudo bem? Muito com obrigada. Você? Tudo ótimo. Muito obrigada pela palestra. Eu achei assim incrível esse campo do design. Eu sou aluna do mestrado de design e sou arquiteta, então não sou da área e está sendo assim muito rico estar conhecendo esse amplo campo que é o design. E a semiótica, assim, nossa, eu achei incrível. Professora, eu queria saber de que maneira o cinema, no que diz respeito à linguagem cinematográfica, por meio dos enquadramentos, dos cenários, de que forma isso poderia ser uma rica fonte de pesquisa no campo do design e semiótica? Olha, primeiro, parabéns pela sua disposição de ir para uma área afim, né, que a arquitetura e design estão, assim, mais ou menos, tratam de questões semelhantes, né, em âmbitos diferentes, mas a questão do design, a semiótica do cinema, há um polo muito importante desse tipo de estudo na PUC de São Paulo.
mas um estudo mesmo, um grupo muito intenso de pesquisa nessa área, inclusive essa articulação dessas várias linguagens que formam a comunicação cinematográfica, né? Dos vários campos, né, que se articulam para gerar, nem que seja uma cena num curta-metragem, né? Quer dizer, que várias decisões têm que ser tomadas e várias competências têm que ser articuladas para gerar um efeito de comunicação, que é aquele que foi, pelo menos, intentado ou desejado pelo chamado diretor, ou produtor, ou quem quer que seja. Enfim, se você quiser conhecer grupos que trabalham com isso, PUC de São Paulo, o grupo de cinema. Tem uma bibliografia grande nessa área também, semiótica e cinema. Já tem várias publicações feitas nesse sentido. E eu acho que, se isso interessa a você, vale a pena você se aproximar, que é um trabalho muito cuidadoso, porque você, só numa primeira mirada, você tem desde a questão do roteiro, dos personagens, do vestuário, da trilha sonora, do enquadramento, dos recursos tecnológicos que são usados, né, os filtros, os filmes, as iluminações, enfim, é muita coisa que tem que ser levada, e depois a própria montagem, né, que é feita a posteriori, né, quando você grava uma coisa, quando você monta já é outra. E vários filmes podem ser feitos de uma mesma arsenal de matéria bruta, né? Então, é todo um complexo, sim, bastante delicado, né? Que cada uma coisa dessas pode mudar. Só para você ter a ilustrar o que eu quero dizer, uma vez, há muitos anos atrás, eu dava aula também na PUC do Rio, e era de semiótica, e eu proponho ao grupo de graduação, de sei lá que ano, que grau que era, enfim, semestre, não me lembro mais, que fizesse uma interferência semiótica em alguma coisa, né? Você mudasse, ao alterar um elemento, um tipo de linguagem, você alterasse totalmente a comunicação, né? Então, o resultado que eu tive desse ensaio com os alunos foi muito instigante, muito produtivo, desde um grupo que ia fazer pizza, eles botaram um corante de alimento na pizza, e ela ficou asquerosa, né? Quer dizer, ninguém queria comer aquilo, eles interferiram na mussarela, na massa, ficou uma coisa assim bastante pouco atrativa. E um deles, um grupo pequeno, 2, 3 alunos, não me lembro mais, eles pegaram aquela cena célebre do filme Psicose, em que aquela atriz, o personagem é apunhalado, né, dentro do chuveiro, né, dentro do box. E ela começa a se escorrer, assim, apoiada, né, na parede, e você não vê a faca entrando, você só vê o olhar dela e e eles trocaram a música. Então, parecia uma cena de amor, né? Em vez daquele que era aflitivo, né? Era uma coisa, parecia que ela estava tendo uma vivência amorosa, sexual, sabe? Um deslumbre erótico, enquanto que ela estava numa situação assim, né, toda, quer dizer, como uma mudança da música afetou a cena, né? Quer dizer, quem não conhecesse o filme, foi muito curioso, quer dizer, foi só uma pequena tomada que eles fizeram esse tipo de alteração. Então, eu acho que é um campo muito instigante, tá? Da maquiagem, da indumentária, do cenário, da música, do enquadramento, né? Isso você muda completamente que você pode gerar no espectador, né? Eu acho um campo, assim, maravilhoso. E a publicidade, eu acho que a semiótica dá um caldo legal para várias áreas em que você quer gerar algum tipo de efeito de comunicação. Nossa, Obrigada. professora, que incrível. Muito obrigada pela resposta. Essa área do cinema e do design são de muito interesse meu.
E eu estou encantada em saber como eles conversam. Gostei bastante. Muito obrigada. E olha, Melissa, você está fazendo mestrado em design, não é isso? Isso. Isso é formação de origem de arquitetura, né? Exatamente. Eu já orientei pesquisa de mestrado em arquiteto, trabalhando com semiótica. A Estela Hermida fez o trabalho nisso, e agora está em andamento, já passou pela qualificação, a Natália Lia, que é uma aluna lá da ESG, também do mestrado em design, e que a formação dela é arquitetura. Ela está usando a semiótica para análise de espaço de restauração. Olha só que legal. Muito obrigada. Quer dizer, o efeito que determinadas decisões de montagem, de iluminação, de material, enfim, até do cardápio, como isso pode ter um efeito de comunicação, e ela está usando a semiótica como fundamentação teórica. Entendi. Obrigada, professora. Nada. A Nora também fez um comentário aqui, Nora. Não sei se tu queres fazer o comentário diretamente para a professora Lucy. Nora, tá aí? Não? Não. Não. Então vamos para o Eide. Também fez uma pergunta. Eide, por favor. Olá, boa tarde. Olá. Não consigo me ver, mas a minha pergunta, ela tem como, enfim, foco a dança. E ela seria se a dança seria um caminho para a interpretação dos signos em todo o movimento do corpo, uma vez que o corpo tem memória e pode expressar nossos desejos e emoções de uma forma mais fiel. A semiótica de Peirce seria adequada para a construção dessa análise? Bom, obrigada, Eide, pela sua pergunta. Como eu já comentei ao longo da palestra, a semiótica que eu estou utilizando, a de Peirce, ela ela tem uma possibilidade de ser aplicada nas várias áreas da ação humana, né? Não só humana, eu conheço pesquisas de semiótica de animais, sabe? O que os animais falam com o outro, enfim, quais são, enfim, não é adstrito ao humano, e também das máquinas, ou seja, a semiótica tem uma possibilidade assim, bastante ampla. Claro que você falou da dança, né? Também, eu volto a dizer, no grupo de São Paulo tem a semiótica da dança, tem um grupo que estuda especificamente a dança. Como você falou, e que a gente tem prática disso na vida, o corpo fala, né? E quando o corpo dança, ele diz com mais ênfase ainda, né? Dependendo do que até da cultura, do entendimento do que é um corpo, né? Se você vê uma dança moderna, digamos, que teve inspiração lá atrás, em Isadora Duncan, por exemplo, né? E uma dança clássica, né? Você tem um entendimento do corpo de maneira diferente. Quer dizer, a própria coreografia se dá de outra forma, né? E o que se espera que o corpo expresse, né? E que elementos são aqueles que são expressados pelo movimento corporal, pela dança em si, pelo preparo, pela própria coreografia e a música que é empregada, né? Quer dizer, você tem linguagens que podem ser absolutamente até conflitantes. Uma vez eu vi num espetáculo, há muitos anos atrás, quando teve aqui no Brasil uma grande bailarina, teve no Rio, não sei se em outros lugares também, a Maia Plesetskaya, que era considerada uma das grandes bailarinas, né, do século XX. E ela tem um número dela, que é um número célebre, é a Morte do Cisne, né? E isso tem em qualquer YouTube da vida, você consegue ver isso. E no mesmo espetáculo, foi o que eu assisti, ela teve a dança do cisne e teve logo a seguir, sei lá, as tantas no espetáculo, uma dança que era inspirada exatamente no Isadora Duncan, falando da Revolução Russa. Quer dizer,
Eram duas danças com concepções radicalmente diferentes, até a concepção do corpo, né? Uma era em sapatilhos de ponta, aqueles braços que pareciam feitos assim de material plástico, né? De tão leves que ela era um cisne, e depois aquela dançarina que estava assim envolta numa gaze de uns 5 metros de comprimento, que ela dava aquela gaze para um lado para o outro, e com os pés desnudos. Era outra coisa, eu fico até arrepiada só de lembrar, sabe? Foi uma coisa fantástica você ver aquela bailarina ser duas bailarinas, né? No mesmo espetáculo. Foi uma coisa incrível, né? Eu acho que é o estudo disso, da música, do movimento, do corpo, do figurino que está sendo usado, eu acho que é um material, e que quer dizer alguma coisa, ou há uma intenção de comunicação. E, às vezes, diz coisa que não foi planejada, mas estão os signos ali ensejando aquele tipo de efeito, né? Às vezes, um diretor, ou um escritor, ou o que quer que seja, pensa em algum efeito, e talvez resulte em outra coisa, como aquela volta que eu botei naquele diagrama, não é sempre que dá, né? Não dá a mesma coisa, às vezes dá outra, às vezes até dá melhor ainda, ou mais rico ainda. Não foi isso que eu planejei, mas redundou nisso, né? Então, eu acho que a minha resposta é sim. E que você vai nessa, tem coisa para brincar. Eu agradeço, professora, enfim, pela palavra, pelo que foi comentado, porque são alguns temas que eu tenho tido um pouco mais de atenção, tenho pesquisado e entendendo também. Eu acho que esse momento para mim foi fundamental para seguir com o que eu tenho pensado e com o que eu tenho lido também. Eu agradeço. Fundo, vai fundo. Boa sorte. Obrigado. Eu vou usar a tua palavra, Lucy. Como design é múltiplo, e semiótica, idem, né? Ela tem essa riqueza. Eu acho que por isso é que é tão útil para a gente poder ter um quadro teórico, se coaduna sem essa rigidez. Ela não dá o caminho das pedras, sabe? Ela não dá o mapa da mina, assim, mas ela problematiza e te dá alguns indicativos para o seu percurso, mas não há nada garantido justamente por causa da dinâmica, né? Do objeto ser dinâmico e o interpretante ser dinâmico. As coisas não são engessadas e tão óbvias assim, tão previsíveis assim, certo? Nós temos tempo ainda para perguntas. Alguém mais quer se pronunciar? Se quiser, pode ligar o áudio e o vídeo e fazer a pergunta diretamente. Ou ficar para sempre. Alguém? Alguém mais? Ei, Lucy. Desculpa. Posso fazer a pergunta? É que eu estou sem câmera para ligar. E vou perder a chance de ver seu rosto. Bom, meu nome é João, muito prazer em conhecê-la, professora. Sou um admirador. Eu só queria fazer uma pergunta bem simples. Uma curiosidade, a relação entre o conceito de affordense e semiótica, assim. Aham. Que a senhora pudesse explicar um pouco. Eu acho que os dois, eles se articulam quando você chega já no nível do interpretante, né? Que o affordance é quando o benefício que você ofere com alguma coisa, né? Então, quando eu penso no âmbito do interpretante, qual é a affordance que eu posso ensejar? É alguma coisa que seja previsível, regular, convencional? É alguma coisa totalmente inusitada? Ou aquela que vai fazer uma articulação com algo já conhecido, né? Então, eu não sei se você já ouviu falar, num teórico, não é de semiótica, é mais da área da psicologia, a Csikszentmihalyi, já ouviu falar desse senhor?
é um húngaro, com esse nome só pode ser húngaro, né? Em que ele faz uma avaliação de como é esse nível de, vamos dizer, eu acho que ele não usa a palavra fodas, mas, enfim, essa questão de você se situar em termos de benefício em relação a uma situação. E que, na medida em que você tem algo absolutamente previsível, e que está muito abaixo do seu nível de conhecimento, assim, num nível muito baixo, você se desinteressa, que a sua força vai ser muito baixa. Se, ao contrário, é difícil demais, está muito acima da minha compreensão, eu também, eu estou desestimulado, porque eu vou empreender um esforço muito grande. Então, o que o Csikszentmihalyi propõe é que haja uma articulação entre o previsível e o novo. E o novo é novo, mas até um ponto em que eu me sinta munido, instrumentado para enfrentá-lo e superá-lo. E que ele chama essa situação de desfrute e de, ao mesmo tempo, uma dinâmica de relação que ele chama estado de fluxo, é o flow, que há esse equilíbrio do novo com o desafiador, né? Então, eu acho que, na medida em que eu saio, estou nesse âmbito de sair de uma primeira idade e para um nível já energético, eu vou entrando nesse nível do affordance, né? Que eu tenho uma dinâmica, tenho um ganho, tem algo, um percentual, e não é aquela coisa rotineira, previsível, estabelecida e até mesmo chata, né? Eu vejo essa articulação que eu vejo, que é um conceito que não é um conceito inerente à semiótica, à affordance, né? É paralelo, não é genuinamente semiótico, ok? Obrigada, João. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Mônica ainda queria falar alguma coisa aí, não foi, Mônica? Lucy, já que a gente tem um tempinho, vamos aproveitar, né? Lucy, eu queria que você falasse um pouco das tuas pesquisas, quando você trabalhava com a construção de cenários também. E falando em cenário, eu queria que você me falasse o que você está pensando nessa relação dos designers ou do design com a pandemia. Uhum. Você é uma provocadora daquelas, né? Enfim, essa questão atual, né? E que eu não vejo, quer dizer, é uma questão aguda, né? Que a gente está vivendo, a questão da pandemia, que ninguém estava pensando nisso, era alguma coisa tão distante, é a questão da primeira idade, né? Alguma coisa, uau, como é que você faz com isso? Não sei o que, sei lá, né? E como é que o design, como elemento profissional, que tem a possibilidade de atuar, né, em cima do que ainda não existe, né, é algo que vai para frente, né, eu acho que nós temos, apesar de termos a possibilidade e até mesmo o compromisso de estarmos aptos, pelo menos intelectualmente, em termos de atitude, de enfrentar o que não estava muito previsível, né? O novo, o inesperado. E acho que, por outro lado, uma área que era muito pouco, pelo menos no âmbito brasileiro, na sua maior parte, pelo que eu conheço, pouco frequentado é essa questão, vamos dizer, da intervenção social ou do design em causas sociais, de inovação social, tendo em vista a inclusão e superação de situações. Você sabe que, historicamente, havia a ação do design era muito epidérmica. A gente usava até a metáfora da cereja do bolo, né? Quer dizer, depois de tudo feito, chama um design para dar um jeitinho, fica legal, fica bacana, né? O que é um grande equívoco e que você contraria a natureza em si do design, que é a participação do projeto desde o início, né? Enfim, eu acho que essa do design não ser aquela abordagem epidérmica, superficial e até prioritariamente estética, que tem isso precisa ser
revisto, né? E até mesmo quando a gente pensa que há uns anos até, não é tão recente assim, há uns 10 anos atrás, foi na Copperwood Museum, em Nova York, houve uma exposição que teve uma grande repercussão, que era o design para os outros 90%. Ou seja, era uma denúncia de que o design prioritariamente contempla os 10%, que são formados por jovens com dinheiro e com saúde, né? Quem não entra nessa gavetinha, né, jovem com dinheiro e com saúde, está fora, né? E economicamente produtivo também, né? Quem tem dinheiro, nem tem economicamente produtivo, só tem o dinheiro. Então, essa exposição era mostrando, revelando que há um contingente, inclusive, que vai dar lucro, que vai dar dinheiro, que tem muita gente precisando de design, atuando nessas áreas, que não são dos 10%, dos objetos de luxo, de ostentatório, enfim, supérfluos, etc., etc., né? Ou mais um dos inúmeros, mais uma luminária, mais um não sei o que lá. Gente, tem tanta coisa que está faltando, e que a gente viu atualmente com essa questão da pandemia, que há situações, não só da área médica, mas mesmo, tá bem, aquela família, como é que faz, como é que tem que sair, como é que faz isolamento, enfim, são questões, são possibilidades que estavam talvez encobertas por esse delírio de consumo e de favorecimento de setores sociais e da economia que estão gastando dinheiro em mais um, né? E não vendo para quem não tem nenhum, né? A parte de comunicação visual, gente, o que não falta é informação. Vocês viram até algumas soluções que foram usadas, muito canhestras, a meu ver, para informar a população o que estava acontecendo, que medidas deviam tomar, como é que essas orientações, que, aliás, foram bastante exíguas, né, de como se proteger e como fazer, sabe, as próprias máscaras, que máscaras são essas? Agora está aparecendo verdadeiras coisas, iglus, que as pessoas entram para se proteger, mas coisas que não fazem muito sentido, né? E, enfim, eu acho que tem um papel grande que talvez a gente tenha levado no sacolejão para repensar, inclusive, a questão curricular, né? E a questão, sobretudo, ética e ideológica dos cursos de design, para não parar de fazer besteira, né? Fazer coisa que não... Besteira, a meu ver, né? Quer dizer, que eu acho que é supérfluo, desnecessário, tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa que é necessária. Escutar quem é esse outro, né? Quem é essa população, quais são as carências, mas isso, acho que talvez essa crise que a gente está vivendo, que vai afetar monstruosamente o mundo todo, em vários sentidos, como é que o design pode fazer coisas que não sejam só para os 10%, né? Eu acho que é uma puxão de orelha que esse Museu de Nova York deu e que eu acho que as pessoas não captaram bem a lição pré-pandemia, né? Talvez agora, com pandemia, as pessoas fiquem mais atentas, mais sensíveis. Eu acho que há um papel a cumprir e entender como é que a gente pode fazer alguma coisa para isso, né? Enfim, e cumprir o nosso papel social de uma maneira mais contundente e mostrar para a população, para os setores produtivo, educacional, o que é o design nessa história, né? Não precisa, ele se mostra no fazer dele. Né? E para isso existe uma universidade, para isso existem os cursos de design, para isso existe a pós-graduação, para isso existe a pesquisa, né? E produção. Verdade. Super obrigada. Querida, eu vou ter que sair agora. Raimundo também tem que me ausentar, que eu tenho que fazer agora um outro teste nessas coisas à distância que a gente para mim foi uma novidade, isso daqui está sendo uma novidade. Mas foi ótimo, Lucy, muito obrigada. Grande beijo a vocês, muito obrigada. Beijo, viu? Tchau. Obrigado, Mônica, tchau. obrigado mais uma vez, Mônica, energia muito positiva, boa energia, adorei.
pela tua Alegria de estar com vocês. Um grande beijo, viu? Obrigado, Tchau. Mônica. Gente, a gente já está em cima da hora, são 4h30, então não temos mais perguntas, a conversa estava tão boa, o debate estava tão bom e fluiu tão rápido que o tempo passou, né? Então, então, eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está participando, Luci. A gente teve aí 95 a 100 pessoas, naquela coisa de alguns que caem a internet, depois retorna e não pode, alguns que saem não conseguem mais se conectar de novo. Então, tivemos aí uma audiência em torno disso, de 100 pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua consideração com a gente e pelo interesse em poder estar aqui com a gente hoje. Desejo aí que vocês consigam, assim como todo mundo, ter muita saúde com esse momento tão difícil que a gente está tendo, e fica aqui o meu abraço para ti e para tua família aí, tá bom? Eu gostei dos mascotes lá dos times, viu? Mas o meu mascote não tá lá, não apareceu. Qual é? O meu é do Papão do Norte, o Motoclube, esse é o meu time. Ah, é? Que eu botei o Papão, mas não sabia do Papão do Norte. E olha que ele não é um animal, né? O único que não é um animal dos mascotes. Veja só. Mas foi linda a apresentação, adorei. Eu acho que todos que estavam presentes, de unanimidade, por unanimidade também acharam a mesma coisa, e obrigado mais uma vez. Obrigada. E talvez, brevemente, se tudo acontecer da melhor forma, estaria junto com você e a gente vai desenvolver esse contato inicial com o grupo, com essa tal dessa semiótica. Sim, vai vir aqui ver as flores dos ipês e companhia, né? Pois é, estou encantada com aquela foto. Beleza, quero ver mesmo. Lembranças à família, obrigada mais uma vez, obrigada a todos pela paciência. Tá bom? Obrigado, Luci. Gente, Tchau. Na próxima quinta-feira teremos, então, a palestra do professor Walter Franklin, que vai falar sobre UX e UI. Qual dos dois nasceu primeiro, né? Ele vai fazer uma discussão sobre essa questão na próxima quinta-feira, às 14h30, no mesmo horário. Então, mais uma vez, por favor, solicito que abram aí o áudio dos seus dispositivos. Vamos fazer mais uma salvação de palmas à professora Luci, agradecendo a presença dela aqui hoje. Obrigado, Luci. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Luci. A gente se fala, hein? Tchau, Diniz. Tchau. Como é que eu saio disso? Acabou? Acabou, Luci. Foi muito bom, Luci.